Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Daiane, sou psicóloga do CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E hoje nós estamos aqui, nós duas psicólogas, para falar um pouco para vocês sobre o Setembro Amarelo. Essa campanha que é de extrema importância, de prevenção ao suicídio, e ao mesmo tempo é um assunto bem delicado de se falar, Kelly? Gostaria de apresentar, que a Kelly se apresentasse para vocês. Bom dia, então eu sou a Kelly, sou psicóloga da saúde, fazem 10 anos que eu estou aqui trabalhando na área da saúde, na verdade tem mais de 10 anos, esse ano já vão se fazer 11 anos que eu estou aqui na saúde. E assim, Daiane, o que eu tenho observado nesse período de tempo que eu estou aqui em Eldorado? Que eu tenho atendido uma demanda muito grande de casos complexos, O que seriam esses casos complexos? São aqueles casos que os pacientes chegam com ideações suicidas, tentativas suicidas. Então, assim, esse momento, ele é muito importante para a gente estar falando do cuidado emocional, da saúde mental e principalmente da prevenção ao suicídio, Porque, assim, o suicídio, ele é um fenômeno que nos preocupa muito enquanto profissional da saúde mental, Muito importante. Sim, e é igual você falou, A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, porque parece que fala muito no Setembro Amarelo, Mas não é só no setembro que a gente tem que, o ano inteiro a gente tem que se preocupar com a nossa saúde mental, emocional. Com certeza. Eu sempre gosto de trazer números. Uhum. Então eu trouxe um panorama mundial e a nível de Brasil também, para a gente ter uma base aqui, ó. Em 2021, a gente fala pós-pandemia, mas a pandemia não acabou ainda, Mas assim, em 2021, foram 14.353 pessoas que se suicidaram no Brasil. Um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Nos estados, o estado com maior taxa de suicídio é Rondônia, em segundo é Rio Grande do Sul e o terceiro é Santa Catarina. Então, assim, pra gente pensar, a cada 45 segundos uma pessoa tira a própria vida. Só enquanto eu falava esse textinho aqui, uma pessoa cometeu suicídio. Então, são em média 703 mil pessoas por ano que tiram a própria vida. 135 pessoas são acometidas por um luto intenso ou afetadas de alguma maneira. Isso significa que 108 milhões de pessoas são anualmente afetadas de modo profundo pelo comportamento suicida. É muita gente, Kelly? Sim, com certeza. 135 por pessoa, que comete suicídio, e 108 milhões de pessoas são cometidas por esse luto. Sim. E às vezes, assim, a gente acha que essa realidade está distante, da gente. E assim, eu vou até falar também aqui um pouquinho sobre a situação da saúde mental aqui do município, com base nos atendimentos que eu faço, tá? Essa referência que eu tenho aqui é referente ao suicídio. Então, assim, eu atendo no posto de saúde central, tá? Atendo uma demanda de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Dentre esses pacientes que eu atendo, 40% apresentam ideias suicidas. 26% tentaram o suicídio. E aqui eu tenho 3% de pós-venção, que é o que você falou, das pessoas que são impactadas pelo luto, Então, assim, é um número bastante significativo, E aqui na nossa cidade, Sim. Muito sério. É a nossa realidade, É a nossa realidade. E um fator, assim, que me chama bastante atenção, toda essa demanda que a gente atende, 93% são mulheres e 7% são os homens, dos pacientes adultos que eu atendo. E o que a Organização Mundial de Saúde nos fala sobre isso, se a gente buscar os dados, vai falar que os homens, eles se suicidam de 2 a 3 vezes a mais do que as mulheres. Então, a gente vê assim, a gente faz uma análise de que os homens, eles não demonstram seu sofrimento psíquico, eles não vão atrás, de uma ajuda profissional. É muito sério. E nem é só com o psíquico, na psicologia, mas assim, você vê que os homens têm dificuldade de procurar médicos
né, de uma forma geral. Então, quando a gente entra na parte emocional, da saúde mental, é muito mais difícil. Porque, assim, tem todo aquele mito também. Porque se eu for no psicólogo, vão pensar que eu sou louco. Né? Se eu começar a tomar remédio, eu acho que vai ser a vida inteira, eu vou ficar dependendo disso. Não, às vezes a gente precisa, né? É uma questão no momento ali, né? Sim. É como se a masculinidade fosse incompatível, né, para o homem demonstrar seus sentimentos tão naturais como tristeza, decepção, frustração, né? A gente vê muito, assim, essa resistência. Até, assim, quando eu atendo pacientes que, às vezes, eu preciso chamar o pai para conversar, ou o marido. Então, a mulher fala assim, olha, não adianta chamar que ele não vem, tá? Ele fala que ele não tá doido, que ele não é louco para vir ao psicólogo. Então, a gente vê uma resistência muito grande. E eu acho, assim, que esse também é o momento da gente conscientizar a sociedade de que o homem, ele também precisa cuidar da sua saúde mental, ele precisa de um cuidado emocional, ele precisa expressar as emoções, né, Daiane? Exatamente. Né? Até porque, assim, expressar as nossas emoções é, assim, vamos dizer, é um fator protetivo, faz bem para nossa saúde mental, né? Quando a gente atende as crianças, a gente ensina elas a expressarem o que está sentindo. Mas a nossa sociedade parece que não, a nossa cultura, na verdade, né? Parece que não ensina a gente. Quantos pais que a gente já presenciou silenciando seus filhos, né? Engole o choro, cala a boca. Homem não chora. Homem não chora. E isso vai trazer um prejuízo muito grande para essa criança lá na frente, enquanto adulto, enquanto adolescente, né? Exatamente. Muito sério. E tem outra questão também, né? Fiquei pensando com esse dado que você trouxe das mulheres, né? Aqui no município, né? Não é no geral, mas é aqui no município. Tem a questão também que às vezes as mulheres estão aí 2, 3 jornadas de trabalho, né? Sim, esgotadas também, não estão se olhando com carinho, não estão pensando na sua saúde emocional, né? Sim. Então, é uma forma também de prevenção, né? De se cuidar. Com certeza. A gente entrando, né, nessa parte, né, sobre a masculinidade, questões de mitos e verdades sobre... Porque é um assunto muito sério, complexo e sensível, né, pra gente falar sobre. Então, muita gente acha que falar sobre suicídio tá induzindo as pessoas a cometerem suicídio, mas não é bem assim. O que a gente faz é no sentido de prevenir mesmo, né? A gente tendo essa conversa aqui, as pessoas vão entender que é normal pedir ajuda, que nem sempre a gente tá bem, né? Que a vida é cheia de altos e baixos. Tentar naturalizar, né? Exatamente. Isso daí. E aí eu tava dando uma olhadinha também sobre os mitos e as verdades sobre o suicídio, né? Tem essa questão que eu falei da medicação, né? Que às vezes a pessoa tá com depressão ou algum outro transtorno e precisa tomar remédio e se sente... acha que vai precisar da medicação a vida inteira e não é bem assim. Não, né? É verdade. Então eu trouxe mais alguns aqui, ó. Essa é clássica. Suicídio ou depressão é falta de Deus no coração, né? A gente estava até comentando ontem. Então, assim, falta de Deus não é. A gente até falou sobre isso, que é importante ter religião, é importante ter sua espiritualidade. Ela até contribui, né, Kelly? Só que a gente falar que uma pessoa se matou porque ela não tinha Deus no coração é muito, muito triste, né? Colocando esse peso na pessoa. E assim, um outro mito que as pessoas falam, quem comete suicídio não fala, não dá sinais. E é muito claro, né, assim, que ela dá sinais. Mas às vezes a gente não percebe, porque a gente não está preparado para perceber mesmo, né? Aos sinais sutis. Às vezes nós estamos envolvidos com a emoção, né, do outro. Sim, fica difícil. Isso não quer dizer também que, porque, sei lá, alguém da tua família cometeu suicídio e você não percebeu, que a culpa vai ser sua por não ter percebido. Não tem nada a ver, né? Só que, geralmente, quando a pessoa está desmotivada, fala, eu quero dormir para nunca mais acordar. Tô cansada dessa vida, eu não vejo sentido nenhum nessa vida. Por que é assim, né? E aí, é diferente quando a gente fala assim... eu tô tão cansada, hoje é sexta-feira, eu queria dormir o final de semana inteiro e acordar bem no domingo, na segunda, né? É diferente, porque a gente quer acordar na segunda apenas descansar. Tem gente que fala, eu quero dormir para nunca mais acordar. Então, as pessoas que planejam, elas dão alguns sinais.
Eu trouxe um dado legal, Kelly, não sei se você já ouviu falar, você deve ter ouvido já, sobre o efeito, quando a gente fala em suicídio, né, na forma como a gente divulga. Porque é por isso que é importante fazer as campanhas, né? Mas quando a gente fala em divulgação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Principalmente a mídia. Com certeza. Para a mídia não demonstrar cartas, métodos. E tem um caso, o efeito Werther. Já ouviu falar? Sim. Né? O efeito Werther foi de um livro, onde o personagem cometeu suicídio. Acho que eu não li o livro, né? Eu só li na internet. Mas, assim, parece que o personagem principal gostava de uma pessoa e aquela pessoa se casou. E por esse motivo ele cometeu suicídio. Né? Foi uma desilusão amorosa. E aí o que aconteceu na época? As pessoas que liam e se identificavam com a situação começaram a fazer também. Né? Então, esse efeito ele é muito comum. Né? Então, assim, é importante falar sobre o Setembro Amarelo de uma forma segura, né? Cuidadosa. Né? Sem falar dos métodos. Né? De cartas, Sim, né? Com certeza. E aí você falando da questão, né, das pessoas que às vezes chegam, eu não quero mais, tô cansada, não quero mais viver, né? Isso acontece muito na clínica, né? Sim. Então, assim, às vezes a gente vai atender um paciente e ele chega com esse discurso, né? Doutora, eu não penso em tirar minha vida, mas eu gostaria que Deus me tirasse desse mundo, porque aqui tá tão sofrido, eu tô sofrendo muito, tanto. E aí a gente começa a conversar com esse paciente, a gente vê que a dor emocional dele é muito grande. E esse paciente, por mais que ele fala que ele não tem coragem de tirar a própria vida, é um paciente que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele pode se envolver em uma série de comportamentos de risco para a vida dele, né? Então, aquele paciente que ele pode pegar um carro e manejar em altas velocidades, é aquele paciente que ele pode atravessar a rua sem muita atenção, né? É aquele paciente que ele pode beber excessivamente. Ou ir para outras drogas também. Sim, é aquele paciente que às vezes ele tem uma hipertensão, uma diabetes, e ele não vai fazer o tratamento medicamentoso corretamente por conta dessa, vamos dizer assim, não ter vontade de continuar vivendo, de viver. Sim. Né? E é tão sério, é bem doloroso. Bem doloroso. E às vezes nem a pessoa percebe, né, que tá passando nessa situação. Não. Por isso que isso quem convive tem que ficar, né? É um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta, é um fator de risco, né? É um fator de risco. Muito sério. Existem vários fatores de risco, né, sobre o suicídio. Esse é um deles, né? Da gente ficar alerta. Sim, o paciente, né, que chega assim com uma tristeza muito profunda, uma perda de prazer em atividades que antes eram prazerosas, né? Ou até aquela pessoa que de repente ela muda seu humor, ela é uma pessoa que gostava de conversar, né, de falar, e de repente ela fica no mundinho dela, isolada. Ou também, ao contrário, aquela pessoa mais reservada e, de repente, ela muda completamente de humor, né? Vira uma piadista. Então, também é bem, né, importante a gente observar que é um fator, né, de risco e é um sinal de alerta. Né? São muitos casos assim que a gente vê. São fatores de risco, né? E como a gente sempre fala, o suicídio ele é multifatorial. São vários fatores que podem levar a pessoa. Igual você falou, às vezes a pessoa tá ali, tá desanimada, né? Coisas que gostava de fazer antes não faz agora. Ela pode estar vivendo um momento de luto intenso, associado com um momento de depressão ou com um outro fator que a gente desconhece, né? Por isso que é importante também a gente pensar no outro com empatia, né? Porque a gente não sabe as dores da outra pessoa, né? Então, o suicídio ele é multifatorial, né? Quando alguém comete suicídio, não dá pra gente pensar assim, ela se matou porque terminou com o namorado, né? Ou ela
cometeu suicídio porque ela estava passando por um luto ou por isso, por aquilo. A gente não sabe exatamente o que é. A gente porque pode a gente tem que olhar assim, a biografia causa desse paciente, né? Que muitas vezes ele vem com uma história de sofrimento lá da infância. Sim. E daí ele vai enchendo esse copo, né? Porque uma gota d'água, ele não transborda o copo. Então esse copo ele vai se enchendo, são as vivências, né, de traumas, cenas de violência, né, que esse paciente muitas vezes assistiu, até fez parte, né. Então, assim, esse copo vai enchendo, e chega um momento que uma desilusão amorosa faz com que esse copo transborde e ele acaba com a vida, né? E aí, o que a gente pensa? Foi a desilusão? Não, mas e o restante? Sim. A vida? E as violações que ele teve lá na infância, na adolescência, né? Abusos. Sim. Até assim, Daiane, hoje, né, a demanda que eu atendo de criança, não tem nenhuma criança que tem ideações suicidas, mas eu atendo crianças que passam e que passaram por eventos traumáticos muito graves, abuso sexual, bullying, né, presenciaram cenas de violência doméstica, né, sofreram violência física. Então essas crianças, se a gente não cuidar bem delas, se elas não receberem o atendimento psíquico adequado, elas podem se tornar um adulto com a saúde mental bastante fragilizada, né? E eu falo isso com propriedade porque esses pacientes que hoje eu atendo, né, que tem uma depressão grave, que a gente vê que eles são bem fragilizados, eles passaram por esses eventos traumáticos na infância. Então é muito sério, a gente precisa cuidar, a gente precisa fazer esse trabalho de prevenção desde a primeira infância. Sim. Né? Muito sério. Parece que é como se fosse uma corrente que vai ligando os elos, né? Sim. Né? A infância ali passando por algum abuso, para a adolescência, e quando chega na idade adulta. Então, por isso que é importante a gente pensar na saúde mental, né? Porque agora nós adultos, né? Sim. Também precisamos pensar na nossa saúde. Sim. Como fazer isso, né? Praticando atividade física, se alimentando bem, fazendo terapia, né, Kelly? Sim. Vamos puxar para o nosso lado. E assim, se houver necessidade, procurar ajuda profissional psiquiatra também, né? Não é problema você ir num psiquiatra. Com certeza. Nesse momento de dor, às vezes a gente está passando por uma dificuldade tão intensa que a gente não tem forças para ir sozinho atrás de ajuda. Né, conversar com um amigo, com um familiar, uma pessoa que você tem mais intimidade, que você possa contar, né, um pouco das suas dores. Até assim, porque quando a gente atende um caso assim complexo, eu falo que nós assim precisamos, né, de um trabalho colaborativo. Isso. Então, tem muitas mãos trabalhando, né? Então, nós precisamos do psiquiatra, a gente precisa do assistente social, a gente precisa da equipe técnico-pedagógica, né, da escola, a gente precisa da família. Então, assim, são muitos atores envolvidos, né, para propiciar uma saúde mental a pessoa em sofrimento psíquico, né? Eu acho assim bem interessante também assim que eu vejo na minha prática clínica, que quando a gente fala, né, quando a gente atende um caso de suicídio, então a gente não vai ficar o tempo todo falando só de morte, né? Então assim, né, falar de prevenção ao suicídio não é só falar em evitar a morte, é falar sobre a vida também, né? Falar o que eu preciso, né, o que eu quero para eu continuar viva, porque às vezes o paciente ele vem com tanta dor, né, e a gente precisa respeitar essa dor. Muitas vezes assim a gente vê as pessoas até sem conhecimento, com boas intenções, querendo dar uma injeção de ânimo, né? Ai, a vida ela é bela, você tem uma família linda, né? E assim, isso não vai ajudar, porque a pessoa ela precisa, né, de alguém ali do lado, e às vezes você não precisa dizer nada, só estar ali do lado dela, né? Já faz mergulhar na dor, né? Eu acho que nós, como profissionais da saúde mental, nós somos os mergulhadores, né, Daiane? Nós mergulhamos na dor do paciente. Às vezes não temos palavras, né, de conforto, mas a nossa presença ali, validando o que ele está sentindo, validando essa tristeza, esse sofrimento, isso faz muita diferença para o paciente, né? Eu acho
acho bem, bem importante. É importantíssimo. E ainda, assim, né, para pessoas não psicólogas, né? Porque a gente ainda sabe como lidar com algumas situações. Mas para pessoa, assim, que não sabe, né? Tem uma pessoa, um familiar, um amigo passando pela situação, não julgue, né? Sim. Abraça, conversa. Não invalide aquela situação, aquela dor também, com certeza. Né? Então tenta ter empatia, isso é importante. Às vezes, se a pessoa ela tá sofrendo tanto, é igual quando a gente faz um machucado, né? A gente tem uma ferida aberta. Um carinho, mesmo que seja de leve, vai doer. Sim. Não vai? Então a mesma coisa acontece com a nossa saúde mental. As pessoas, às vezes, elas precisam só de alguém ali do lado. Olha, estou aqui do seu lado, eu posso ir procurar ajuda, né? Com um profissional para você, então vamos, né? Isso já faz toda a diferença. Às vezes a pessoa está tão desanimada que ela tem um rebaixamento de energia tão grande. Então você vai lá, faz um almoço para ela, já vai fazer toda a diferença. Sim. Né? Então, assim, tem muitas estratégias que a gente pode usar, ajudar, né? Mas dizer para a pessoa não ficar triste é a mesma coisa da gente pedir para uma pessoa que está com pneumonia que ela não pode tossir, que ela tem que parar de tossir. É isso né? mesmo. É bem sério, assim, a gente, quando a gente tá de frente ao ser humano, então a gente mergulha, né, na dor desse paciente, a gente vê o tanto que é delicado, né, tanto que é profundo a parte psíquica, psicológica, né, porque às vezes você quebra, né, um braço, tem anestesia para você fazer uma cirurgia e com a dor emocional não tem nada, né, então a gente tem que entender. A gente não vê, né, a gente sente. Sim, por isso que hoje a gente também tem, né, Daiane, os adolescentes que se autolesionam, né? E eles falam, eu atendo uma demanda muito grande de adolescentes com esse comportamento de autolesão, e eles falam, olha, eu me lesiono para aliviar a dor que eu estou sentindo, a dor emocional. Então, assim, olha o tamanho da dor. E aí o que acontece? Eles se lesionam para aliviar a dor, aí alivia momentaneamente essa dor, e aí acaba desencadeando sentimentos bastante negativos, de raiva, de culpa, de ódio de si mesmo. Aí ele fica pior. E aí ele vai e lesiona de novo para ele tentar aliviar. Alivia, desencadeia esses sentimentos, né? E acontece esse ciclo. Fica se repetindo, né? E aí quando a gente pega um caso assim, aí a gente tem que avaliar, né? Se nós estamos diante de um caso de tentativa de suicídio ou apenas um comportamento autolesivo sem ideação suicida. Porque não é todo mundo que se lesiona tem a intenção de se matar, né? Sim. E aí a gente tem que fazer todo esse trabalho, toda essa avaliação para saber qual é o paciente, né, que nós estamos ali atendendo, se ele é um paciente com tentativa suicida, se ele é um paciente só com comportamentos autolesivos. E que tem diferença, né? Que muitas vezes a gente não sabe quais são as diferenças, mas sim, né? Existem diferenças. Sim. Até porque cada paciente que a gente atende é um manejo clínico diferente, não tem uma receita de bolo, né? Cada paciente tem a sua singularidade, sua subjetividade, e cada um é um manejo clínico diferente. Não dá para atender todos da mesma forma. Até porque nós não somos iguais, né? Ainda bem, somos todos diferentes. Chegando para o final já, Kelly, queria assim, antes da gente encerrar, eu falei um pouquinho antes, né, como a gente previne o suicídio também, né, previne depressão, ansiedade, algumas psicopatologias, né, fazendo atividade física, cuidando da saúde mental. O que mais, Kelly? A terapia, você falou, terapia. Né? Importante, gente. A meditação, né? Eu passo muito a questão da respiração. Gosto muito da técnica da gratidão, né? Agradecer todos os dias, né? O que a vida nos oferece. O exercício da contemplação, contemplar a natureza, eu acho assim muito... A natureza calma, nossa, né? É muito bom. É muito assim, é um calmante, né, pra mente. Então tem muitas coisas assim que a gente pode estar fazendo
que a gente pode dizer que é o cuidado, né? Com a saúde emocional, mental. O autocuidado, né? O autocuidado. Tirar um tempinho pra vocês durante a semana. Porque às vezes a gente fica tão envolvida com o trabalho, com família, com criança, com tudo, que a gente não para pra tirar um tempinho pra nós mesmos, né? Com certeza. Então é importante ter esse momento seu, sei lá, que seja uma horinha pra você ir na academia, fazer uma caminhada, né? Ir no final de semana num rio, numa cachoeira, numa coisa, né, que ouvir uma música ouvir que uma gosta, música boa, né? É bem isso mesmo. E eu gostaria também de falar para vocês, né, uma coisa importante, não tá ali, mas sobre o CVV, né, que é um telefone que a gente tem, é um canal nacional, para quando a pessoa não tiver com quem falar, se sentindo sozinha, precisando falar com alguém, existem profissionais lá capacitados para isso, né? E na internet também existem vários sites assim de psicologia, né, atual. Ainda bem que agora temos também a distância, né? A gente consegue fazer terapia online. Então, assim, você consegue pesquisar na internet, existem alguns sites que oferecem esse serviço, né? Então, assim, busque ajuda nesse sentido. Isso mesmo. Isso mesmo. Gostaria de colocar mais alguma coisa, Kelly? Então, assim, a minha agenda ela é bem lotada, mas estou à disposição para atender, né? Os casos, podem vir conversar comigo, que eu sempre estou à disposição para ouvir toda a população e todo mundo que precisar. Eu gostaria também, primeiro, né, de fazer alguns agradecimentos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao nosso cameraman, o Clóvis, está aqui de novo ajudando. Agradecer à Secretaria de Assistência Social, né, a nossa gestora Maria da Cal. Agradecer também ao prefeito e à vice-prefeita, né, pela oportunidade, né, de estar disponibilizando esse podcast. E a nossa parceria com a Secretaria de Saúde, que é super importante, principalmente nesse momento, né? A gente está com algumas ações previstas agora para o mês, algumas palestras em escolas, né, informativos, faixas, panfletos, para a gente falar sobre a prevenção do suicídio. E dia 20, né, Kelly, a gente está preparando um treinamento para os diretores, coordenadores e professores da rede municipal e estadual sobre autolesão, né, que é um tema que a Kelly trouxe aqui, que é bem recorrente, bem importante a gente fazer. Que a gente atende. E a gente não dá conta, né? E a gente não dá conta. Então, a gente tem que entender como lidar com essa situação, qual é a melhor forma de acolher também essa pessoa que está precisando de ajuda no momento. E isso, muito obrigada. Em nome do CREAS também, quero agradecer a presença da Kelly, tá? E que eu agradeço o convite também, né? Que é uma oportunidade da gente estar aqui falando sobre saúde mental. É uma área que eu gosto, né? Por isso que eu sou psicóloga há 17 anos. Então, assim, se a gente está aqui é porque a gente gosta, a gente tem prazer, né? Nada melhor do que a gente falar do que a gente gosta de fazer, né? Sim, com certeza. É isso.